Olá, meninos e meninas. Vamos aprender mais um pouquinho de química? Se inscreva no canal, deixe seu like, é muito importante para nós. Você já ouviu falar em reação exotérmica e endotérmica, com certeza. Mas como é esse comportamento? Vamos simular? Amiguinho, vamos simular duas reações. A2 reagindo com B2, C2 reagindo com D2. Esses reagentes já possuem 40 unidades aleatórias de calor. Esse calor é suficiente para começar a reação química? Nunca. Eles precisam receber uma certa energia externa, um certo calor externo, chamado energia de ativação. Simulei 50 unidades de energia de ativação para cada uma das reações. De posse dessa energia, as ligações entre os átomos nas moléculas dos reagentes serão quebradas e eles formarão um pré-produto chamado de complexo ativado, como se fosse o namoro dos átomos. Amiguinho, A e B, então, resolvem formar o produto final. Para isso, vão ter que se ligar entre si. Para fazer essas ligações e formarem o produto final, eles vão lançar fora toda a energia de ativação recebida e ainda vão jogar fora uma parte da energia interna dos reagentes, formando o produto final com apenas 20 unidades aleatórias de calor. Eu digo que a reação é exotérmica. O calor final dos produtos é menor do que o calor inicial dos reagentes. E que os átomos C e D vão formar o produto final CD. Para formar esse produto final, eles vão ficar com toda a energia inicial dos reagentes 40 e mais uma parte da energia de ativação, jogando fora apenas 20 unidades aleatórias de calor. Repare que o produto CD é formado com 70 unidades aleatórias de calor. Amiguinho, eu digo que a reação é endotérmica. O calor final dos produtos é maior do que o calor inicial dos reagentes. Bacana? Então, a gente pode já definir dois termos: entalpia e variação de entalpia. Vamos lá? Entalpia, cujo símbolo é a letra H maiúscula, é o conteúdo energético de uma substância expresso na forma de calor. O calor interno que as substâncias já possuem. Variação de entalpia, o famoso ΔH, é o calor envolvido na reação química. É a diferença entre a entalpia dos produtos, o calor final dos produtos, e a entalpia dos reagentes, o calor inicial dos reagentes, dado pela famosa expressão ΔH igual H de P menos H de R. A variação de calor da reação é a diferença entre o calor final dos produtos e o calor inicial dos reagentes. Lembrando que numa reação exotérmica o valor do ΔH é negativo. Numa reação endotérmica, o valor do ΔH é positivo. Vamos ver? Vamos então dizer que reação exotérmica é aquela que libera calor. O calor é um produto da reação. A ΔH é menor que zero, ΔH negativa. A entalpia final dos produtos, o calor final dos produtos, é menor do que o calor inicial dos reagentes. Numa equação química, como identificamos? A2 reage com B2, forma 2AB e libera 30 kJ. O calor é um produto. Ou então, A2 reage com B2, forma 2AB, ΔH menos 30 kJ. ΔH menor que zero, ΔH negativo. Olhando para tudo isso num gráfico, amiguinho, o gráfico de termoquímica sempre traz a entalpia em Y e a reação em X. Então, quando a gente olha para o gráfico, a primeira coisa que a gente procura identificar H de P e H de R. O calor dos produtos, a entalpia dos produtos, o calor dos reagentes, a entalpia dos reagentes. Localizamos? Localizamos. Amiguinho, cadê a energia de ativação? Está aqui, ó. Olha a energia de ativação aqui, ó. É a energia que eu dou para o reagente até formar o complexo ativado. Onde está a variação de entalpia? Está aqui, ó. H de P menos H de R. Legal? Bacana? Amiguinho, da mesma forma, o que é uma reação endotérmica? É aquela que absorve calor.
O calor é um reagente da reação. A ΔH é maior que zero, ΔH positiva. A entalpia dos produtos, o calor final dos produtos, é maior do que o calor inicial dos reagentes. Em uma equação química, C2 reage com D2, reage com 50 kJ. O calor é um reagente, forma 2CD. C2 reage com D2 e forma 2CD, ΔH mais 50 kJ, ΔH positiva, ΔH maior que zero. Olhando no gráfico, amiguinho, primeira coisa, identificar H de P e H de R. Você está vendo que H de P é maior que H de R, né? Onde está a variação de entalpia? Está aqui, ó, a energia que eu dou para o reagente até formar o complexo ativado. Olha a variação de entalpia. ΔH, H de P menor que H de R. Legal? Amiguinho, preste atenção a essa telinha. Ela envolve as mudanças de estado. As mudanças de estado também envolvem liberação e absorção de calor. Portanto, nós podemos classificá-las em exotérmicas e endotérmicas. Observe as três mudanças na parte superior da nossa telinha: a fusão, a vaporização e a sublimação. Para que elas ocorram, é preciso haver absorção de calor. Portanto, nós dizemos que elas são endotérmicas. Observe as três mudanças da parte inferior: a condensação, a solidificação e a ressublimação. Amiguinho, para que elas aconteçam, é preciso que haja liberação de calor. Portanto, nós as classificamos como exotérmicas. Memorize bem essa telinha. Bacana? Observe alguns exercícios. A imagem mostra a formação de água líquida por meio de mudanças de estado físicos distintas. Mudança 1, água formada na superfície externa de um copo. Mudança 2, água proveniente do derretimento de gelo. De acordo com as informações fornecidas, afirma-se que nas mudanças citadas ocorre, amiguinho, fenômenos que você já viu várias vezes. Na mudança 1, ocorre uma condensação exotérmica. O vapor d'água presente na atmosfera, ao encontrar a superfície mais fria das paredes do copo, perde calor, transformando-se em água no estado líquido. A mudança 2 é uma fusão endotérmica. A água sólida, gelo, absorve calor do ambiente, transformando-se em água líquida. Portanto, letrinha C. O biogás, majoritariamente constituído por metano, é uma mistura gasosa obtida a partir da degradação da matéria orgânica. Essa mistura, quando descartada na atmosfera, causa inúmeros danos ao meio ambiente. O processo denominado reforma a vapor do biogás, representado na equação, produz gás hidrogênio, uma fonte alternativa aos combustíveis fósseis. Considerando o valor de R, a quantidade mínima de energia que deve ser fornecida na reforma a vapor, com quantidade suficiente de metano para produzir 100 litros de gás hidrogênio, armazenados a temperatura de 300 Kelvin e a pressão de 3,6 atmosferas, é igual a... Amiguinho, um problema relativamente simples, não fosse por um pequeno detalhe. A equação, que é nosso referencial, expressa a quantidade de hidrogênio em mols, 3 mols de H2. E o enunciado do exercício expressa a quantidade de hidrogênio em litros. Amiguinho, eu preciso transformar essa quantidade em litros em mols. Então, vamos encontrar qual a quantidade de matéria H2 em 100 litros. Qual o número de mols de H2 em 100 litros? Equaçãozinha de estado. PV igual a nRT. Amiguinho, trocamos as figurinhas e vamos ter que N igual a 15 mols de H2. Essa é a quantidade de matéria H2 em 100 litros de gás hidrogênio. Amiguinho, agora eu posso comparar com a equação. O que a equação mostra para a gente? 3 mols de H2 absorvem 206 kJ. 15 mols de H2 absorve uma quantidade de energia que eu vou chamar de Q. Q igual a 1030 kJ. Bacana? Letrinha C é a nossa resposta. Diversos fenômenos fundamentais para o dia a dia são explicados pela termoquímica. Esses fenômenos ocorrem liberando ou absorvendo calor. A seguir, temos 3 desses fenômenos. Quanto à liberação ou absorção de calor,
Os fenômenos 1, 2 e 3 são classificados, respectivamente, como: amiguinho, combustão do açúcar é a queima do açúcar, é exotérmica. Vaporização da água, passar do estado líquido para o estado gasoso, absorve calor, endotérmica. Bolo assando, amiguinho, absorve calor no forno, é endotérmico. Portanto, letrinha E. Legal? Beijo, até a próxima aula.